Olá pessoal, nesta aula a gente vai continuar falando do paradigma imperativo. Agora a gente vai focar nas estruturas de controle, que é como você diz para o computador as partes do programa que vão ser executadas de acordo com as condições de execução. É um assunto bem tranquilo, porque todo mundo já está bem acostumado a programar usando algoritmos e programação imperativa, então a gente vai ver mais um ponto de vista teórico e alguns detalhes mais conceituais. Bom, no paradigma imperativo, o que é o controle de fluxo? A gente pode explicar isso em termos dos outros paradigmas que a gente viu. O que é a definição de algoritmo? É a união de lógica com controle. Na programação lógica, o programador especifica a lógica, usando o predicado e lógica de primeira ordem, e o computador é que decide o controle, através das regras de computação e estratégias de busca. Por exemplo, o Prolog aplica a regra de computação da esquerda para a direita e a estratégia de busca em profundidade na árvore. Na programação funcional, o programador especifica as funções, e é o computador que aplica essas funções em uma ordem pré-definida pelo interpretador. Na programação imperativa, o programador é que vai dizer todas as regras, tanto a lógica quanto o controle. Ou seja, você, programador, é responsável por especificar o algoritmo completamente. E assim você tem controle total sobre a execução. Existem 3 níveis de controle de fluxo na programação imperativa. A gente vai ver com calma aí esses 3 níveis, que é em nível de expressões, entre as instruções e entre blocos e unidades de programa. Controle de fluxo em nível de expressões. Aí você pode estar se perguntando, mas a gente consegue controlar o fluxo dentro de uma única expressão? Vamos discutir um pouco sobre isso. O que é uma expressão aritmética? É uma combinação de operandos e operadores. A gente tem operadores unários, binários e também os ternários. Como que é feita a avaliação de uma expressão? Ou seja, como é que aquela expressão aritmética, que é uma expressão, por exemplo, sendo composta por 10 operandos, 7 operadores, sei lá quantos você pode construir na sua expressão aí, como é que você determina exatamente a ordem de avaliação dessa expressão? Isso depende de várias questões de projeto, tá? Isso às vezes cai fora do controle do programador, mas a gente conhece muito bem, que são as regras de precedência, regras de associatividade, a ordem de avaliação, os efeitos colaterais e a avaliação curto-circuito. Tudo isso está envolvido e é isso que dita o controle de fluxo dentro da avaliação aritmética das expressões. Normalmente a gente consegue controlar o fluxo de uma expressão através de algumas construções de linguagem. Mas nos casos a gente não consegue controlar, pelo menos a gente conhece as regras e a gente sabe qual é o fluxo que vai ser tomado. Isso é um aspecto determinístico da linguagem. O que quer dizer a precedência e a associatividade dos operadores? A maioria das linguagens de programação segue as convenções matemáticas, que são aquelas que a gente conhece. Então a gente faz a análise da esquerda para a direita e a precedência segue, por exemplo, a multiplicação tem maior precedência do que a adição. E são essas que a gente está acostumado na matemática. Vale a pena destacar algumas linguagens, por exemplo, a linguagem EPL, ela é diferencial aí no sentido que todos os operadores têm o mesmo nível de precedência. Então se você fizer A mais B vezes C nessa linguagem EPL, a adição vai ser executada primeiro. Isso não é usual e é até confuso para a gente, porque sai fora do padrão, sai fora das convenções. Outro exemplo, a exponenciação em ADA não é associativa, ou seja, A elevado a B elevado a C é ilegal, então ele não permite esse tipo de construção aritmética. Tá? Mas fora isso, esses alguns exemplos, algumas exceções, no geral as linguagens seguem as mesmas convenções matemáticas e é bem natural para a gente. E a gente pode modificar o fluxo, modificar essas precedências com o uso de parênteses. Então a gente explicitamente pode dizer na expressão aritmética qual que vai ser o cálculo que deve ser realizado primeiro. Então a gente consegue enxergar, né, que com os parênteses é o primeiro mecanismo que a gente tem para modificar e definir o fluxo de execução. Então pode não parecer, mas aí isso é possível de ser feito, a gente faz naturalmente, né, mas a gente nunca pensa nisso. Né? Então quando você coloca parênteses numa expressão, você está modificando o fluxo de execução daquele algoritmo. Bom, uma forma mais tradicional aí de a gente trabalhar com controle de fluxo dentro de expressões são as expressões condicionais, que estão aí representadas pelo operador ternário normalmente. Né? A gente conhece o ternário do Java, do C#, e ele permite o controle explícito de fluxo em uma única expressão. Ele funciona da seguinte forma, você coloca uma expressão, normalmente booleana, antes de um símbolo operador de interrogação, aí depois da interrogação vem uma expressão que deve ser o resultado da expressão toda, caso a condição seja positiva, ou seja, verdadeira, e depois dos 2 pontos, uma expressão que representa o resultado que deve ser assumido, caso a condição seja falsa. Tá? Esse é um controle de fluxo mais explícito,
a gente consegue dizer aí qual que vai ser a execução de acordo com uma certa condição. Uma outra questão importante para a gente discutir, e que tem a ver com controle de fluxo, né, ou pelo menos com controle de execução, é a ordem de avaliação de operandos. Alguns operadores, eles não preveem uma ordem específica conceitualmente para a avaliação dos seus operandos. Por exemplo, a multiplicação. O A vezes B, tanto faz você avaliar o A ou o B primeiro, porque o resultado vai ser o mesmo. Tá? Claro, considerando aí que os operandos dentro de parênteses devem ser avaliados antes de se utilizar o resultado. Porque o parênteses a gente já viu, ele força aí uma avaliação diferente. Porém, mesmo que não importe a ordem, caso a avaliação de um operando tenha efeitos colaterais, a ordem vai importar. Ou seja, a existência de efeitos colaterais influencia a forma com que o resultado é exibido, como a forma com que o resultado é calculado. Então, para ilustrar melhor o que eu estou dizendo com relação ao efeito colateral, vamos pensar num exemplo de funções que têm efeitos colaterais. O que seria um efeito colateral? É quando uma função tem um efeito gerado como resultado de sua execução e que vai além do simples retorno de um valor. Certo? Por exemplo, se uma função modifica um de seus parâmetros, que foi passado por referência, ou modifica uma variável global, isso é um efeito colateral causado pela função. Nesse exemplo aí, eu suponho que fun de A retorna A dividido por 2, mas também modifica o parâmetro A para 20. Esse é o efeito colateral, suponho que A tenha sido passado por referência. Então, nesse exemplo de baixo, aí, nessas duas linhas, a ordem de avaliação influencia no resultado final. Se A for avaliado primeiro, o resultado é 15. Por quê? B vai receber 10 mais 10 dividido por 2. Certo? Por quê? Porque o A foi avaliado primeiro, ou seja, antes que fun de A tenha sido executado. Se eu avaliar o fun de A primeiro, esse resultado vai retornar 5, que é 10 dividido por 2, mas vai modificar o valor de A para 20. Então, o resultado vai ser 25. Certo? Ou seja, a soma, que conceitualmente não tem diferença entre quem é avaliado primeiro, passa a ter diferença quando a gente considera os efeitos colaterais. Bom, os efeitos colaterais não podem ser eliminados de uma programação imperativa, tá? Que tem a ver com a questão de você ter um programa, um algoritmo que permite que você acesse realmente as funções de hardware do computador quase que diretamente. Tá? Então, as linguagens imperativas são também chamadas de von Neumann por esse motivo, que você está acessando diretamente o processador chamando instruções com comandos explícitos. Tá? Então você não tem como eliminar a possibilidade de ter efeitos colaterais na programação imperativa. Mesmo na linguagem funcional, né, no paradigma funcional, que a gente conceitualmente não deveria ter efeito colateral, eles acontecem. Tá? Isso porque a gente precisa da flexibilidade que existe com os efeitos colaterais. A solução então é fixar a ordem de avaliação e obrigar, né, ou tornar o programador ciente dessa ordem e deixar ela fixa para sempre, convencionalmente. Tá? No caso da esquerda para a direita, a convenção é o mais natural, é o que a gente já está acostumado. Então a gente saberia, nesse exemplo aqui, né, dizer que o resultado aqui seria 15, né, porque a gente está acostumado com a avaliação da esquerda para a direita. Mas a gente esquece que conceitualmente tanto faz a ordem, né, porque a soma, não importa a ordem que é calculada a soma, o resultado deve ser o mesmo. Um outro tipo de controle de fluxo que existe dentro de uma única expressão é causado pela avaliação curto-circuito, que é a determinação do resultado de uma expressão sem avaliar todos os operandos ou operadores. Então, nesse exemplo aí, 13 vezes A, entre parênteses, multiplicado por B dividido por 13 menos 1. Tudo isso entre parênteses. Se A é igual a zero, o valor dessa expressão toda é zero, independente de quanto que é o resultado de B dividido por 13 menos 1. Certo? Está errado aqui. Pendente. Em expressões aritméticas, isso normalmente não é feito, por ser difícil implementação. Quer dizer, você teria que calcular tudo isso em tempo de execução aí para você poder fazer o curto-circuito das multiplicações. Porém, em expressões lógicas booleanas é mais fácil detectar curto-circuitos. Né? Então isso acaba sendo implementado em algumas linguagens. Por exemplo, o caso do AND. Né? O AND ele exige que os dois lados sejam verdadeiros para que a expressão toda seja verdadeira. Então eu posso calcular apenas um lado e se ele já for verdadeiro eu não avalio os outros. E assim elimina a execução desnecessária de uma avaliação. Porém, a gente tem uma consideração a se fazer, né? Os efeitos colaterais. Tá? Porque se tiver efeitos colaterais, a gente pode ter problemas, como esse exemplo aí do Java. A gente tem aí índice igual a zero, uma variável inteira, e eu faço uma repetição.
enquanto índice menor do que comprimento de lista, né, comp lisa aí o comprimento da lista, e lista na posição índice não é igual a chave, ele vai incrementando o índice. Suponho que eu esteja buscando, né, uma certa chave aí, buscando elementos por elemento de uma lista. Como o Java ele indexa os elementos a partir do zero, ele deve parar a execução assim que o índice ficar igual ao comprimento, porque isso aí já seria um valor acima do limite, né? Então, por exemplo, se a lista tem tamanho 15, o índice vai de 0 a 14. Se o índice valer 15, vai dar um erro na consulta, né? Então, quando eu fizer lista na posição 15, ele tem que dar um erro. E nesse exemplo aí, eu estou usando um operador que não tem curto-circuito. Olha lá o E comercial. Esse E comercial sozinho é um operador booleano que tem o valor lógico do AND, né? O E lógico, só que ele não é curto-circuito. Então ele vai avaliar os dois lados da expressão, independentemente do valor do resultado do primeiro. Então, vamos lá, ele vai fazer a consulta. O índice menor que comp lis, quando ele for falso, ele não precisaria testar o segundo, mas ele testa do mesmo jeito, do jeito que está aqui. Então ele vai gerar um acesso à lista na posição do tamanho da comprimento da lista, e aí vai dar um erro com o índice de vetor fora do intervalo permitido. Se eu quiser que esse cálculo, esse exemplo aqui não dê erro, eu teria que trocar esse operador E comercial simples por um E comercial duplo, que é o operador que tem curto-circuito. E aí a gente consegue evitar o erro nesse exemplo aí. Bom, agora vamos falar do controle de fluxo nível de instruções, que é o mais conhecido de todo mundo. A gente tem controles de fluxo em nível de instruções através de diferentes comandos. O desvio incondicional, a seleção bidirecional, a seleção múltipla e a iteração ou laços. O desvio incondicional é a instrução mais simples e também a mais poderosa de controle de fluxo. Poderosa porque você consegue explicitamente mudar o controle imediatamente durante a execução do programa. Ela é altamente flexível porque você consegue combinar todas as outras estruturas de controle construindo com um goTo, né, que é o desvio incondicional, e um seletor simples. De fato, esse era o mecanismo original aí para as linguagens mais de baixo nível. O formato geral do desvio incondicional é goTo passando o rótulo ou uma linha de código. Você vai conseguir, dessa forma, fazer o desvio de fluxo. Apesar de ser bastante popular no início da programação, gerava problema de legibilidade, confiabilidade e manutenibilidade, ou seja, apesar de funcionar, não era a situação ideal porque a estrutura do controle, a estrutura do fluxo do programa não ficava tão explícita dentro do código. Por isso, algumas linguagens eliminaram o goTo. Tá? Então não tem possibilidade de fazer goTo, mesmo sendo uma instrução antiga e bastante utilizada. O Java é um exemplo desse tipo de linguagem, né? Apesar da palavra goTo ser reservada no Java, né? Mas ela não é utilizada. Bom, se a gente não pode usar goTo, qual que é a alternativa? São as estruturas típicas de controle que a gente já está acostumado. São aquelas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é o if, o while, o for, e que elas promovem encapsulamento sintático, ou seja, você, sintaticamente no programa, você garante que a lógica de controle fique mais evidente. Então fica um programa mais legível, mais fácil de ter manutenção, mais fácil de entender, etc. Mas mesmo assim, existem alguns casos onde goTo é mais conveniente. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Eu quero encontrar em uma matriz n por n a primeira linha que só tem zeros. Então eu fiz de um jeito aí onde o goTo fica um pouquinho mais simples, porque a condição de saída ela fica mais explícita no programa. Então veja lá, ó, primeiro eu tenho um for que vai iterar o i de 1 até n, depois eu tenho um outro for dentro dele, um for aninhado, que vai iterar o j de 1 até n, e eu vou olhar o x na posição ij. Assim que eu tiver alguma coisa diferente de zero, eu vou rejeitar aquela linha e vou voltar para o primeiro for. Então a lógica aqui fica um pouco mais explícita, porque eu não preciso ficar testando, criando variáveis auxiliares para dizer quando que eu encontrei uma linha diferente de zero, etc. E não, eu posso diretamente fazer o salto assim que eu encontrar alguma coisa que não é zero. Certo? Então ele vai fazer um salto aqui, no caso eu tenho um salto usando um rótulo, né? goTo rejeita. Assim que ele encontrar o rejeita, ele volta para o primeiro for. E se ele passar, né, no segundo for por todos os testes daquela linha, ele vai escrever, olha lá, a primeira linha só com zeros aí vai escrever o i e vai rodar o break. O break é um tipo de goTo também. Né? Esse break vai cortar o laço e vai sair fora do programa. Então essa lógica fica um pouquinho mais fácil de entender, um pouco mais fácil de escrever, porque é uma lógica negativa, né? Então fica um pouco mais sucinta, né? uma lógica mais limpa. Se você tentar fazer esse mesmo exemplo aí usando o while
né, e condição de parada, etc., vai ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, porque você vai ter que usar variáveis auxiliares aí. Então esse é um exemplo que dá para deixar, às vezes, o programa mais limpo, um pouquinho mais legível, usando uma estrutura do tipo GoTo. Mas na prática, a gente não pode esquecer que a grande maioria dos usos convenientes de GoTo pode ser feita através de outras instruções equivalentes, que são um pouco mais elegantes, né, que é o exit, né, o break e o continue. O break eu já até mostrei aí no exemplo anterior. Certo? De qualquer forma, o GoTo permanece em algumas linguagens atuais, apesar de ter sido abolido em outras, e a gente que aprende a nunca mais usar GoTo, né? Logo de cara, às vezes nas aulas de algoritmos, as primeiras aulas de programação, a gente aprende, o GoTo existe, mas não é para usar, porque ele é feio. Então a mensagem que eu deixo aqui agora é, sim, evite o GoTo, mas sempre quando existir alternativa mais elegante. Às vezes, muito de vez em quando, pode ser que o GoTo fique melhor. Vamos falar de instruções de seleção agora. No início não havia instruções compostas. Então se eu quiser fazer uma lógica que tem um desvio de fluxo, eu teria que fazer uma combinação de uma seleção simples e um salto com GoTo. E muitas vezes lógica negativa, porque a lógica positiva não estava implementada diretamente no hardware. Então, por exemplo, ali eu estou fazendo um teste. Se a flag não é igual a 1, vai para a linha 20. Ou seja, ele vai saltar para o 20 no caso negativo. Então, se eu quisesse testar se alguma coisa é igual a verdadeiro, eu teria que fazer esse tipo de lógica invertida aí. Tá? Então, esse é um exemplo do Fortran 4. O primeiro seletor bidirecional apareceu no Algol 60, que é o modelo usado até hoje, né? Que tem o if, o then e o else, que a gente já está acostumado. Normalmente, o conteúdo do if é uma expressão booleana, apesar de ter algumas linguagens que aceitam outros valores aí como possibilidade de seleção. Sobre esse assunto eu não preciso comentar muita coisa, porque a gente já está acostumado. Apenas um ponto aí que é quando aparecem seletores aninhados. Né, você tem ali, olha nesse exemplo, é uma gramática, né, livre de contexto, que está mostrando aí um if que tem a possibilidade de ter um else, e o else é opcional, e uma construção do tipo if 0, depois if 1, onde 0 e 1 são condições quaisquer, né? Outra, onde outra é um comando qualquer, else, outra. A gente poderia montar duas árvores de análise sintática, e que correspondem a duas interpretações diferentes para esse último else. Esse else pode fazer parte do segundo if ou do primeiro if. Qual dos dois que é o mais válido? Sintaticamente, ambos são corretos, segundo essa gramática aí. E na prática, a maioria das linguagens enfrenta esse problema. Tá? E o resultado é que na maioria das implementações vai ter um conflito, né? Esse é um conflito em pilha-reduz, no caso de um analisador ascendente, né? E que na dúvida você vai escolher pelo empilhamento, o que resulta em o else sempre vai fazer o par com a cláusula then não emparelhada mais recente, certo? Ou seja, no Java, aí, se eu fizer esse exemplo que está mostrando no slide, o else vai valer para o segundo if, porque é o que está mais próximo dele. Tá? Esse é o resultado da implementação mais comum aí, nas linguagens de programação atuais. Outras soluções, né? O Algol 60, por exemplo, não permite você fazer aninhamento direto. Você tem que colocar isso embutido numa instrução composta com begin e end, e aí fica explícito de quem que é o else, porque o end vai estar cercando o if ali. O Perl, todas as cláusulas then e else devem ser compostas também, então tem o abre e fecha chaves obrigatórios. E no ADA, a gente tem aí, no ADA ou na ADA, né, a gente tem palavras especiais de fechamento de seleção, que é o end if. Tá? Então, várias soluções diversas aí para esse problema de acordo com as linguagens. Tá? Então, isso é um problema comum, é um problema que aparece às vezes na linguagem de programação e tem a ver com a seleção bidirecional, que é uma das formas de controle explícito de desvio de fluxo. Uma outra forma de controle de fluxo são as construções de seleção múltipla, que é você ter uma série de condições e você tem uma série de ações associadas com essas condições. Tá, apareceu pela primeira vez no Fortran, na versão rudimentar centrada no GoTo, onde você tinha ali o GoTo, aí tinha 3 ou 4 ou 5 rótulos e uma expressão inteira que vai resultar em um índice para você fazer o salto condicional. E aí você tem que combinar no fim dos trechos, né, por exemplo, no trecho do 10 ali, eu tenho que colocar no final dele um salto para a linha 40, para você dizer que você terminou de executar aquela ação associada com o valor 10 da expressão inteira. Mesma coisa para o 20. Se você não colocasse o GoTo, ele ia seguir a execução sem saltar de volta para o final. Os seletores modernos,
eles têm um encapsulamento sintático também, que deixam o programa mais legível e sem ter que ficar tendo controle explícito de salto, né? Por exemplo, aí no Algol e no Pascal, a gente tem o case, né? Case, aí um índice off. Aí você consegue testar os índices, que são valores inteiros, até inclusive separando por vírgula aí. Tá? Então esse é um caso de um seletor múltiplo, onde você consegue fazer uma seleção de várias ações diferentes. Em Java e C++, ele é um pouco uma mistura dos dois aí, porque você tem um encapsulamento sintático, então você tem um switch, e aí você tem um índice, que geralmente é uma expressão enumerável, pode ser um inteiro, pode ser um enumeration mesmo do Java, e aí você vai ter os casos específicos. Só que no Java C e C++ você precisa colocar o término da instrução, ou o término daquelas ações associadas, senão ele vai executar em sequência. Então, por exemplo, eu vou voltar por exemplo do Pascal. No caso aqui, se o índice for 1 ou 3, ele vai executar o primeiro trecho de código, que é ímpar igual, recebe ímpar mais 1, soma ímpar recebe soma ímpar mais índice. Se o índice for 2 ou 4, ele vai fazer par recebe par mais 1, soma par recebe soma par mais índice. Tá? Se não, é um erro na instrução. Esse mesmo comportamento, para fazer isso em Java, por exemplo, você tem que combinar o case 1 com o case 3 sem ter uma ação associada. Então, o case 1, 2 pontos, nada. Esse nada significa que não tem nenhuma ação. Só que ele já vai executar em sequência, porque você não tem o break. O break é o equivalente, vou voltar aqui, desse goto aqui, ó, lá do Fortran 1. Então esse goto que fazia o término da execução também precisa estar presente no switch do Java, por exemplo. Então quando não tem o break, ele vai executando em sequência até ele achar o break. Essa construção no Java, C, C++, era interessante porque justamente mostra essa tradição aí, esse retorno à origem da construção. Porque você tem na verdade você tem uma quebra de estilo aqui, né? No Java, por exemplo, é uma linguagem bem estruturada, então você tem as estruturas de controle bem explícitas, mas o switch não, o switch ele é meio esquisito. Você tem que ficar colocando esses breaks aí, que não é muito o estilo de programação estruturada do Java. Porém, como o resultado é bastante interessante, o resultado é bastante poder, né, os projetistas resolveram deixar essa estrutura por considerarem que ela é bastante poderosa e não pode ser suprimida de uma linguagem moderna. Mas não deixa de ser interessante aí você ter uma linguagem atual com um controle meio explícito aí com break. Uma outra forma de controle de fluxo entre comandos, entre instruções, são as iterações, ou o loop, uma repetição. Aqui está a essência do poder computacional da arquitetura de von Neumann. Quando você compara um loop iterativo procedural ou imperativo com uma recursividade da programação lógica ou na programação funcional, você tem um resultado de eficiência muito maior do lado imperativo. Tá? Então você programar com loops explícitos, onde você consegue controlar exatamente quantas vezes a execução acontece, permite você ter desempenho melhor. E existem 4 tipos de laços, ou 4 tipos de instruções iterativas. São os laços controlados por contador, laços controlados logicamente, laços baseados em estrutura de dados e os laços com controle completamente definido pelo programador. E todos vocês já conhecem aí bem esse tipo de construção, porque são bastante comuns aí na maioria das linguagens. Os laços controlados por contador são aqueles que têm uma variável de laço, um valor de início e fim e um tamanho do passo. Então ele é bastante simples, né? Se a gente pegar o exemplo do Fortran, primeiro Fortran, você vai ver que lá tem a instrução do, aí tem um rótulo para você nomear aquele laço de iteração, a variável, o valor inicial e o valor final. Você pode colocar o tamanho do passo opcional, caso contrário ele vai considerar 1, o valor inteiro 1. O Algol 60 é interessante porque tem uma série de possibilidades aí, ó. Você pode fazer o for, né, do Algol listando os valores explicitamente, por exemplo, 1, 4, 13 e 41. Você pode fazer passo de 2 em 2 até um certo valor e ele continua do último valor conhecido. Então nesse caso aí vai fazer o 41, 43, 45, 47. Você pode fazer expressões embutidas junto com o while dentro do for. Então, por exemplo, 3 vezes índice enquanto o índice menor que 1000. Você vai multiplicar o índice por 3 até chegar a 1000, ou até passar de 1000. Isso dentro do laço original. Então, nesse caso, ele iria mostrar o 147 e o 441. E depois não falaria mais, porque já passou do 1000. E você pode depois continuar. 34, 2, menos 24, quer dizer, você volta para trás. Isso também é possível no Algol 60. É um for bem flexível aí. E que acabou não entrando em muitas linguagens modernas aí.
O Pascal também tem um exemplo, você consegue fazer um laço controlado por contador usando um valor inicial, to ou down to, valor final, no caso que ele permite subir ou descer. Bom, os laços genéricos são aqueles mais tradicionais que a gente já está acostumado aí nas linguagens mais populares, aí, como C, C++, Java, C Sharp, que é o for com 3 expressões e um corpo. Todas as expressões são opcionais, assim como o corpo do laço é opcional. A equivalência, né, é a seguinte: você executa a expressão 1, aí você coloca um laço, um rótulo ali, laço, faz um teste de término, então a expressão 2, assim que ela for false, você vai fazer um salto para fora, onde fora é o rótulo que vai para o término da execução. Aí vem o corpo do laço. No final do corpo do laço, expressão 3, que é a terceira expressão, e uma volta, um goto para o início do laço. Então essa é a estrutura aí, lógica do laço genérico. Os laços controlados logicamente são aqueles onde você quer pôr o foco principal no teste, que pode ser um pré-teste ou um pós-teste. Em termos de poder computacional, ele é equivalente, por exemplo, ao laço genérico anterior. Porém, aqui você vai dar o foco principal, né? Então fica bem explícito qual que é o teste. Então, você põe lá while expressão. Então fica óbvio que você está testando uma expressão e você vai repetir. Então ele fica menos poluído do que um for. Tá? Então quando você tem uma estrutura, uma repetição, onde você sabe exatamente qual que é a expressão de teste e você quer dar ênfase para ela, você usa um laço controlado logicamente. Temos ainda os laços baseados em estruturas de dados. A gente já viu em Lisp, lá nas aulas sobre Lisp, a macro do list. Aqui a ideia é a mesma, é você percorrer uma estrutura de dados, uma lista, uma matriz, etc. Por exemplo, em Perl aí você consegue criar um array, né, e percorrer o array através do for each, onde você cria uma variável local que vai receber as instâncias de cada elemento daquele array. A mesma coisa em Java. Tá? Por exemplo, tem um array ali de animais, você consegue varrer para cada animal usando a estrutura do for, ali o tipo, a variável, 2 pontos, a lista. Tá? Sendo que o Java funciona com qualquer coleção, não apenas com arrays. E por último, a gente tem o laço não controlado automaticamente, e sim controlado pelo programador, que é o laço infinito. Então, você cria um laço infinito e você obrigatoriamente tem que colocar em algum momento ali uma condição de saída. Claro, se você quiser um loop infinito, você não precisa colocar, né? Mas você tem que saber o que está fazendo. Quer dizer, o programador é responsável completamente pelo controle e o laço simplesmente é uma repetição infinita. A gente tem um exemplo aqui em ADA, né, com um laço externo, um laço interno aqui, onde eu estou fazendo uma soma e eu vou sair assim que a soma chegar além de 1000. Tá? E eu vou sair do laço externo. Então veja que esse programa aqui, né, como soma está sendo incrementado sempre, claro, garantindo que linha e coluna sejam valores positivos, eu sei que esse laço vai terminar em algum momento. Então essa é a principal preocupação do laço infinito. E tem um pouco a ver com o que eu falei um pouco antes aqui no vídeo, que às vezes a estrutura com o controle explícito de saída fica um pouco mais legível do que com o controle na entrada, que é o caso do for, é o caso do while. Então você colocar a condição de saída lá no meio do algoritmo talvez fique um pouco mais fácil de entender. Na maioria dos casos não, né? Na maioria dos casos é melhor usar uma dos outros formas e evitar esse tipo de controle aqui. Mas ela existe aqui em algumas linguagens. Até mesmo em Java, C++, C Sharp, você consegue fazer isso. Como no caso da repetição genérica, você tem 3 expressões e elas são todas opcionais, você pode criar um for sem nada. Então for, abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses. E aí você vai fazer a programação do seu laço e a condição de saída vai ter que ser criada lá dentro através de um break. Então, novamente, você tem que tomar esse cuidado aí de garantir que você vai sair desse laço, não vai gerar um loop infinito, se não é isso que você quer. Existe também a possibilidade de você fazer o continue, que é você fazer o salto, mas não para fora do rótulo, e sim para o mecanismo de controle do laço especificado. Claro que isso não existe no laço infinito, né? Só vai existir nos laços onde você tem uma condição para ser testada. E geralmente você associa isso com um rótulo. Então você coloca lá, por exemplo, laço 2 pontos, esse é o rótulo. Aí tem um while, soma menor que 1000. Aí chegou num determinado momento dentro daquele laço, você quer dar uma continuação no teste. Então, quando você tem aquela construção continue laço ali no meio, você salta imediatamente para o começo do loop, para fazer o teste novamente. Então é uma forma de você controlar e fazer a transferência de fluxo para o mecanismo de controle, ou seja, para a condição de saída ali na linha inicial do while. E você pode usar sem rótulo se você quiser.
Nesse caso, ele vai considerar a estrutura envolvente mais próxima, aquela que está mais perto da declaração. Então, ali nesse exemplo aí, ó, eu tenho um while, soma menor que 1000, aí get next valor, esse valor menor que 0, break. Esse break vai se referir ao while que está contendo ele mais proximamente. Então, ele vai ser, nesse caso só tem um while, então vai ser esse que vai ser quebrado. Agora a gente vai falar sobre o controle de fluxo em nível de unidade. E por unidade a gente entende aqui o conceito de subprograma. A ideia é a seguinte: você tem mecanismos na sua linguagem para fazer controle de chamadas entre unidades ou entre subprogramas. O subprograma pode ser uma função, um procedimento, né, de acordo com a semântica que você quer dar para aquele subprograma. Tá? Mas a ideia é a mesma, é um bloco de código que vai ser executado e vai ser chamado por outro. E essa chamada pode ser explícita ou implícita. As chamadas explícitas são aquelas que você coloca no programa, você coloca uma instrução que ativa aquele procedimento, aquela função. As implícitas são aquelas que estão embutidas em controles de outras construções da linguagem, como por exemplo tratadores de exceção, corrotinas, unidades concorrentes. Tá? Ou seja, você não tem a instrução que faz efetivamente a ativação do procedimento, mas isso vai acontecer de acordo com o controle da linguagem. Bom, essa parte de controle de fluxo entre unidades, que implementa os subprogramas, né, é parte da essência da programação estruturada, que também é por isso chamada de programação estrutural, ou seja, baseada em procedimentos. Procedural, baseada em procedimentos. Tá? E esse conceito é o que vai possibilitar você criar uma estrutura melhor para o seu algoritmo, para o seu software. O conceito de subprogramas, como eu já falei, ele envolve a ideia de função, que tem o intuito de abstrair uma expressão para ser avaliada, ou procedimento, que abstrai um comando a ser executado, um comando mais complicado. Tá? Funções geralmente retornam valores. Por exemplo, cálculo fatorial. Fatorial de n retorna n fatorial, né? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc. O efeito colateral é quando os parâmetros da função retornam valores, ou quando alguma outra coisa acontece, como um acesso à variável global ou acesso ao sistema. O procedimento, normalmente que ele abstrai um comando, né, ele vai modificar variáveis. Por exemplo, ordenar um vetor de números, ordenar v, ele vai retornar o valor v, ele vai modificar o vetor v de forma que ele fica ordenado depois da execução do procedimento. Então a ideia é um pouco diferente, apesar que ambos são considerados subprogramas do mesmo jeito. Então, aqui dois exemplos, né, de subprogramas em Pascal. Então você tem o nome de uma função, function, o nome de uma função, aí tem uma lista de argumentos, aí tem o tipo de retorno dessa função, aí o corpo da função, que é o código efetivamente que está associado com ela, e um end. Mesma coisa para procedimento, só que procedimento você usa a palavra procedure e não tem tipo de retorno. Em C é a mesma coisa, que na verdade em C todo mundo é do mesmo estilo, é a mesma estrutura sintática, que é o tipo do resultado, que pode não ter, né, pode ser void, e pode não ter retorno, o nome daquele procedimento ou função, declaração dos parâmetros formais e a lista de declarações e lista de comandos ali dentro. Existe também o conceito de protótipo do subprograma, que é aquilo que é necessário saber para utilizá-lo, que na verdade se resume ao nome, parâmetros e tipo de retorno. No Java, por exemplo, também é necessário saber as exceções que são lançadas, porque existe uma série de restrições aí em termos de exceções declaradas e exceções que devem ser lançadas pelo programa e pela rotina. O C++ ele tem, além de ter o conceito de protótipo, tem efetivamente a separação do protótipo da definição. Então você tem o ponto H e o ponto CPP que realmente fazem essa separação física. Tá? A parte da chamada em si, como é que o programa vai ser ativado, o subprograma vai ser ativado, como é que ele vai para a memória, onde é que vão as variáveis deles, onde é que vão os argumentos, etc. A gente vai ver em mais detalhes na próxima aula. Tá? Aqui a gente está interessado em falar realmente do controle e dos conceitos dos subprogramas aí. Mas a princípio é isso, quer dizer, o subprograma é uma coisa que é um trecho de código que vai ser chamado, depois vai ser retornado, então isso implementa o desvio de fluxo através de chamadas explícitas. Bom, o subprograma, ele, além de ser um trecho de código que pode ser chamado repetidas vezes, ele tem que se comunicar com o restante do programa ou com outros subprogramas. Então você tem que fazer ele acessar dados. Tem duas formas basicamente. Você pode fazer o acesso direto a variáveis não locais, quer dizer, eu tenho uma variável que ela é visível para esse subprograma, mas não é declarada ali.
ou passagem de parâmetros, que é também chamada de computação parametrizada. Parâmetros são uma forma mais conveniente, porque você consegue criar nomes locais para aquela subprograma, deixa aquele trecho mais modularizado e mais autocontido, você consegue fazer verificação de tipos. Tá? Então fica um pouco mais conveniente do que fazer acesso a variáveis globais. Além disso, dá para você passar subprogramas como parâmetros. Quer dizer, você passa um programa para outro para fazer execução lá dentro. Tem uma nomenclatura que é usada aí, que a gente pode entender nos livros, que é a seguinte. O parâmetro é chamado de parâmetro formal quando você está se referindo ao identificador usado no cabeçalho ou na definição do subprograma. Isso é chamado de parâmetro formal. Os parâmetros reais são identificadores, expressões ou valores que são usados na chamada do subprograma. Certo? Ou seja, o parâmetro formal é aquele que é usado na declaração, na definição, e o parâmetro real é aquele que é usado na chamada, que é o valor em si que está sendo passado para o parâmetro. E o argumento é a mesma coisa que parâmetro real, tá? Ou está se referindo ao valor passado pelo parâmetro real para o parâmetro formal. Então essa nomenclatura aí às vezes aparece e é bom a gente conhecer. Um conceito interessante aí para a gente entender sobre o uso de parâmetros, que a gente normalmente não pensa, é a amarração entre os parâmetros formais e os parâmetros reais. Como que isso é feito? A maioria das linguagens usa o critério posicional, que é uma forma mais elegante, aí, mais acadêmica de falar que a posição, a ordem dos parâmetros é que define quem que é quem ali. Tá? Então se você tem uma definição, um procedimento S, que tem P1, P2 e Pn como os parâmetros formais, na chamada do procedimento, A1, A2, AN, eu vou fazer a correspondência pela posição. Então, PI corresponde a AI, para I igual a 1, 2, 3, etc., assim até o N. Tá? Então, esse critério posicional é o mais usual. Mas existem algumas opções, como, por exemplo, em ADA, o uso de palavras-chave para você fazer a amarração. Tá? Então, se você falar o somador, que é um procedimento, eu vou chamar passando o comprimento como sendo o comp, lista como sendo o L, e assim por diante. Então você não precisa usar a posição para saber qual que é a amarração a ser feita. A desvantagem óbvia é que você tem que conhecer os nomes dos parâmetros formais para você poder fazer a chamada de uma função, e você tem que ficar repetindo eles na chamada. Então isso pode ser um inconveniente também. Acho que muita gente aqui já entendeu alguns conceitos de passagem de parâmetros e alguns modelos diferentes. Passagem por valor, passagem por referência, e esses são termos comumente utilizados aí nas disciplinas de programação. A gente aqui vai falar em duas categorias diferentes. Primeira categoria conceitual e segunda categoria de implementação. Conceitualmente, ou seja, pensando no conceito de procedimento ou de função, existem 3 modelos semânticos. São os parâmetros de entrada, parâmetros de saída e parâmetros de entrada-saída. Tá? E cuja função é essa mesma. Né? Então, quando você quer passar um valor para dentro do procedimento, você usa o parâmetro de entrada. Quando você quer ler um valor como saída do procedimento, você tem um parâmetro de saída. E quando você quer misturar os dois num único parâmetro, quer dizer, um parâmetro que serve para entrada na chamada e saída no retorno, você tem um parâmetro de entrada barra saída, né? Os dois combinados ali. Então essa é uma divisão conceitual. E existem as implementações que permitem implementar esses modelos de uma forma ou de outra. Então existe, por exemplo, a passagem por cópia, que também é chamada de passagem por valor, a passagem por referência e a passagem de nome. Tá? Então essa aqui é uma forma de implementar os modelos conceituais. Bom, a primeira forma de implementação aí é a passagem por cópia, que é você fazer a cópia exatamente durante a chamada ou na saída de um subprograma. E dá para você implementar os 3 modelos semânticos usando passagem por cópia. Por exemplo, na hora que você vai chamar um procedimento, você copia o valor do parâmetro real para o parâmetro formal. E aí dentro do programa você pode usar o parâmetro formal com o valor copiado lá da chamada. Existe a passagem por cópia-valor, ou seja, você copia somente o valor que estão sendo passados para novas variáveis. Essas novas variáveis são locais, de forma que se você modificar elas dentro do programa não causa impacto nos parâmetros reais. Essa forma de passagem, quer dizer, cópia-valor, implementa o modelo de parâmetro de entrada. A passagem por cópia-resultado é a seguinte: os parâmetros formais são copiados por parâmetros reais antes do retorno. Ou seja, você executa o subprocedimento, o subprograma, antes de fazer o retorno para a unidade chamadora, você copia aquele parâmetro formal que estava sendo local ali
para aquele parâmetro real que foi passado na chamada. Óbvio que nesse caso, nesse tipo de chamada, nesse tipo de passagem de parâmetro, não tem sentido você especificar um valor, por exemplo, com uma constante. Tem que ser uma variável, já que a expressão ou literal não vai poder ser modificada, né? Então a ideia de você usar a passagem por cópia resultado só faz sentido com uma passagem de uma variável. Mas é feita por uma cópia, tá? E é um exemplo de onde quando você modifica o valor dos parâmetros formais, causa impacto nos parâmetros reais, e assim você implementa um modelo de parâmetro de saída. E existe a passagem por cópia valor resultado, que é a combinação das duas anteriores. Ou seja, na chamada você copia o valor dos reais para os formais, e na saída você copia de volta, do formal para o real. E aí você implementa um modelo de entrada e saída. Bom, na passagem por cópia a gente tem que considerar o custo da cópia, que é você ter que fazer a operação de copiar o valor, além de ter a memória adicional para duplicar os valores, já que eu vou ter uma cópia de cada valor sendo passado por parâmetro. Em casos extremos, quer dizer, por exemplo, se eu vou passar uma matriz muito grande como parâmetro, pode não ser uma boa opção, porque você vai criar uma duplicação, além de ter que percorrer a matriz linearmente para fazer essa cópia. Tá? Então isso precisa ser considerado quando você vai usar passagem por cópia. Bom, existe a passagem por referência, que é a ideia de você passar para a unidade chamada o endereço do parâmetro real, e a variável que está lá dentro da unidade chamada, do subprograma, é como se fosse apenas um apelido para o parâmetro real, e tudo que você fizer ali dentro com esse apelido vai valer para a variável real que está sendo passada. Esse modo de implementação implementa o modelo de entrada e saída. Você consegue fazer a leitura e também a escrita nos valores, nos parâmetros, usando esse modelo. Bom, obviamente tem maior economia de recursos, porque não tem necessidade de cópia e não tem necessidade de duplicar o espaço de armazenamento. Porém, gera necessidade de cautela. Sempre que a gente tem um uso de referência, você cria apelidos, e a criação de apelidos pode levar a situações ruins aí. Tá? No caso do C++, por exemplo, você pode colocar a palavra const. A palavra const você previne a alteração. Então você garante que não vai ter problema de apelido, porque você garante que o programador não vai conseguir mexer e escrever naquela variável. E aí embaixo tem alguns exemplos, né, de problemas um exemplo de um problema da criação de apelido. Se eu tenho uma função fan passando lá o endereço da lista na posição i, endereço na lista na posição j, que a princípio são duas posições diferentes do vetor, mas se i e j forem iguais, eu vou estar criando apelidos aí, e pode ser que o programa não esteja ciente disso e crie problemas de legibilidade, além realmente de problemas de inconsistência na execução. Então é uma situação que gera uma necessidade de cautela maior. Bom, por último, a gente tem um modelo não tão usual, que é a implementação de passagem de nome, que consiste em fazer a amarração do parâmetro à posição, não na hora da chamada, mas sim cada vez que ele é usado pela unidade chamada. Isso permite você implementar um modelo de entrada e saída, porque você tem, na verdade, a possibilidade de usar aquele nome tanto para escrita quanto para leitura, e também, só que você acaba usando a vinculação e amarração tardia e leva a interpretação do nome somente depois da chamada. A vantagem é a flexibilidade e as desvantagens é o custo, você tem que fazer a vinculação durante a execução. Tá? E também a complexidade extra, apesar de ser mais flexível, pode deixar o programa menos legível, né? Mais difícil de entender, mais difícil de escrever. Aqui tem um exemplo de passagem de nome, só para a gente entender melhor o que significa. Nesse exemplo, eu tenho um procedimento mais global lá chamado BigSub, que tem uma variável chamada global, do tipo inteiro, e que tem uma variável chamada list, que é um array. Aí eu tenho um procedimento chamado sub, que é um subprograma que tem um parâmetro chamado param, do tipo inteiro. E esse procedimento ele faz o seguinte, ele atribui 3 para o valor param, incrementa o global em 1, e depois atribui 5 para o valor param. Aí lá embaixo eu tenho o begin-end, que seria como se fosse o programa principal, que é o corpo do procedimento BigSub, onde eu estou fazendo a seguinte atribuição. A lista vai começar com o valor 2 na posição 1 e com o valor 2 na posição 2. A variável global vai ser inicializada com o valor 1. E aí eu vou chamar o sub passando list na posição global. Só que na passagem de nome, eu não vou interpretar o que significa list na posição global na chamada, e sim lá dentro do uso do param. Então vamos lá, vai lá para a linha do sub. Toda vez que você usa param, ele vai interpretar o que significa list global. Então a primeira linha ali, ó, param recebe 3.
ele vai interpretar como sendo list global recebe 3. Ou seja, list na posição 1 recebe 3. Depois eu vou incrementar o global. Vai passar a valer 2. É a segunda vez que eu fizer param recebe 5, ele vai fazer list na posição 2 recebe 5. Porque ele vai interpretar de novo o nome. Então é mais ou menos essa a ideia de passagem de nome, que você passa o nome para ser interpretado depois. Apenas a vinculação vai ser tardia, né, durante a execução. Dá para você implementar coisas interessantes aí, como por exemplo um programa que precisa avaliar uma função matemática, mas essa função pode ser qualquer uma. Tá? Esse tipo de solução permite você fazer exemplos como esse. A gente viu uma coisa semelhante em Lisp, né, que é uma linguagem funcional que possui esse suporte, que faz parte do seu paradigma. Tá? E a maneira com que a chamada de subprogramas é implementada influencia nessa característica. A gente vai ver isso um pouco mais na próxima aula. Bom, então, para resumir essa aula, a gente viu aí o conceito de estrutura de controle em nível de expressões, que tem algum caso do controle do programador, na maioria dos casos é por convenção, em nível de instruções, que são aquelas mais usadas pela gente aí, e nível de unidades, que são as explícitas, chamadas subprogramas, e implícitas que a gente não viu em detalhes, mas existem também. E o conceito dos subprogramas, que a gente viu aí, que o principal nesse nível são os parâmetros e as diferentes possibilidades de comunicação de dados entre chamador e chamado. Na próxima aula a gente vai ver como isso pode ser implementado, quer dizer, como é que a gente pode fazer a chamada de subprogramas funcionar no nível de implementação. É um tipo de conhecimento interessante para entender como que os programas funcionam, tá? E que fazem parte da essência do paradigma imperativo. Então é isso por essa aula, é só isso. Até a próxima.